Oi, pessoal, vamos aprender hoje a fazer uma bela de uma calopsita. Então vamos lá. Eu peguei aqui a massa cinza, tô pesando aqui 20 gramas de massa pro corpinho. Solvo bem a massa. E vou fazer uma coxinha alongada, deixando uma parte bem mais gordinha do que a de baixo. Assim. Vou dar uma leve achatadinha para fazer o rabo, né? Fazer a cauda do passarinho. Ficou assim. Reserva. Agora eu vou pegar aqui 5 gramas de massa amarela. Aqui eu tô usando o amarelo ouro. Vou sovar bem. 5 graminhas de massa, a gente vai sovar bem. Vai fazer uma coxinha bem pequenininha. Com uma ponta bem suave. Agora eu vou colocar no corpinho. Dessa forma, assim. Com a coxinha deitada. Com a ajuda do pincel modelador, eu vou unir a coxinha amarela com o corpinho. Faço isso em toda a volta. Vou passar aqui a estequinha, a agulha para poder dar agregar melhor na massa, né? Unir as duas partes. Ela fica assim. Eu vou pegar aqui um pedacinho de massa branca para fazer aquela parte das peninhas que ele tem branco em volta, sabe? Entre uma cor e outra. Então, a gente vai pegar aqui uma cobrinha mesmo. A gente vai fazer uma cobrinha e vai colocar em volta de todo o pescocinho, na emenda das duas cores. E vou emendar também. Com a ajuda do pincel modelador, a gente vai agregando aí nas duas massas. Com o pincel modelador, a gente vai fazendo a modelagem para cima e para baixo, não precisa ficar retinho, né? Porque as penas não são retinhas, né? E a gente faz aqui para agregar no corpo do passarinho. Eu vou fazer aqui a marcação dos olhos, nas duas laterais, na parte amarela. E vou pegar duas bolinhas de duas pérolas pretas no tamanho número 4. E vou acrescentar aqui para fazer os olhinhos. Pressionando bem, porque conforme vai secando, a massa expulsa. Então, tem que empurrar bem lá pra dentro mesmo da massa para poder não correr o risco da bolinha sair. Nosso passarinho já começa a dar forma. Agora, eu vou pegar aqui um pedacinho de massa amarela, que eu usei o cor ocre, tá? Uma cor bem clarinha. Primeiramente, eu vou fazer a marcação aqui com a estequinha faca. Em toda a peça, vou riscar para dar o efeito de penas, tá? Então, antes do biquinho, eu faço isso. Faço toda a marcação, risco a peça inteirinha. Aí, com um pedacinho de massa amarelo, o ocre, bem clarinho, não é um ocre escuro. Aí, eu vou fazer uma mini coxinha bem pequenininha para fazer o bico. Pressiono sobre a mesa, dou uma achatadinha e a gente vai colocar entre os olhos aqui. Um pouquinho de cola, a gente coloca o biquinho aqui, com a pontinha virada para baixo. Com a agulha, eu vou fazer 2 buraquinhos bem pequenininhos aqui nas laterais, para formar a narina do passarinho. O corpinho dele tá pronto. Agora, a gente vai fazer as asinhas. São 2 etapas a asa. Então, a primeira etapa, a gente vai fazer aqui com 1 grama e 1,2, 1 grama e 0,2 de massa, na cor cinza também. Eu vou fazer uma coxinha. Vou achatar, vou marcar essa coxinha todinha com a esteca
faquinha. E vou colocar na parte de baixo, próxima à cauda, próxima à pontinha. Vou agregar a massa. E vou riscar para completar aqui. Solvo bem a massa. A gente vai fazer o outro lado. Marco bem com a faquinha, né, com a estequinha de faca. E vou colocar do outro lado na mesma posição. Para a calda, a gente vai pegar duas bolinhas bem pequenininhas de massa. Da cor cinza aqui também, eu vou usar, tá? Pra fazer a calda, é duas coxinhas bem pequenininha, alongada, também marcado com a esteca de faquinha. E vai colocar na calda, uma sobre a outra, sobrepondo. Sempre riscando para dar o efeito das penas. Agora, a gente coloca aqui uma sobre a outra. Sobrepondo. E agregando a massa. Eu risco e acerto a asinha. Agora, com 3 gramas de massa, a gente vai fazer a asa principal. Três graminhas de massa para cada asinha, a gente vai fazer a asa principal. É uma coxinha alongada, como as outras, e marcado com a esteca de faca. A gente marca ela inteira, risca, deixa bem marcadinho. E a gente coloca aqui um pouquinho para baixo, na altura da parte branca que a gente colocou aqui, e acerta essas asinhas. Sempre sobrepondo uma a outra para poder dar efeito mesmo de asa, tá bom? Vamos fazer isso do outro lado, a gente repete o processo. 3 gramas de massa, a gente vai fazer uma coxinha. Vai achatar. E vai marcar com a estequinha. Tá? E a gente coloca na peça, sempre, né, agregando uma peça a outra, com a ajuda da estequinha de pincel modelador, né? Lembrando, gente, que essa base de passarinho, você pode fazer qualquer passarinho, tá? Dá pra fazer aí várias opções. Depois eu vou mostrar algumas versões que eu fiz desse mesmo jeito que eu fiz aqui, ok? Aqui eu fiz um puleiro pra gente colocar nosso passarinho, ó, a nossa base MDF. Deixa aí nos comentários se você quer que eu ensine a fazer esse puleirinho. Dependendo do número de comentários, aí eu ensino a fazer esse puleiro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu peguei a cor, um rosinha bem clarinho, um tom de pele bem claro. E vou fazer uma minhoquinha aqui. Dessa minhoquinha eu vou fazer três cilindros pequenininhos. Pra fazer as patinhas agora do... Primeiro fazemos um V e
ao meio a gente coloca a outra parte, pra formar os pezinhos aí do passarinho. Faço a marcaçãozinha aqui das patinhas. Aqueles gominhos, né, que o passarinho tem. Vou aplicar aqui no puleiro. E repito o processo para outra patinha. Lembrando, gente, que as patinhas tem que ser fininhas, tá? Não podem ser grossas. Tem que ser bem fininho mesmo. A modelagem desse passarinho é a base para todos os outros passarinhos que você queira fazer. Dá para fazer papagaio, dá para fazer periquito, canário do reino, dá para fazer várias opções aí. Aí é você usando a sua imaginação, sua criatividade, tá bom? Acerta as patinhas aqui, para ele tá segurando, né, o puleirinho. Vou colocar cola instantânea. E vou colocar nosso passarinho aqui, ó. Eu vou pegar a parte pra baixo e coloco. Pressiono bem. Para o nosso passarinho ficar encaixadinho. Aí eu vou acertar aqui as peninhas da cauda, as asas, né? Aí a gente acerta. Com duas bolinhas bem pequenininhas também, não tem peso. Eu vou fazer aqui na cor laranja, pra fazer aquela parte da bochechinha da calopsita, que todas elas têm, né? Uma parte mais escurinha. Então, eu vou fazer aqui, ó, duas bolinhas bem pequenininhas. Vou achatar e vou pressionar na massa aqui. Abaixo do olho. Ficou assim. Ela tá ficando fofa, a nossa calopsita. Agora, com a massa amarela, eu vou pegar, abrir aqui algumas coxinhas. Aqui eu vou usar duas coxinhas e dois filetinhos. Então, eu vou abrir aqui. E vou marcar com a estequinha de faca. E vou fazer aqui a parte da crista da calopsita. Sempre do bico para trás, gente. Usem o bico como base para tá fazendo. Porque depois vai ter a parte do bico. Se precisar colocar alguma coisa para segurar a crista alta, vocês podem colocar aí um pedacinho de espuma, um pedacinho de lenço umedecido, mas já seco. Aí, eu fiz um filetinho, vou colocar nas laterais. Sempre acertando aqui com o pincel. Eu coloco esse filetinho dos dois lados, na lateral.
Agora eu vou fazer uma outra coxinha alongada. Eu vou achatar. E vou fazer a marcação também. Passo um pouquinho de cola pra sustentar aqui, né? Porque ele tem que ficar em pezinho. E eu ajeito aqui, ó. Eu achei que ficou um pouco comprido, eu vou tirar um pedacinho. Vou tirar um pedacinho, porque ficou muito comprida. Vou acertar aqui na parte do bico pra gente poder fazer aquela outra partezinha que eles têm sobre o bico. Eu usei a massa aqui, a mesma massa que eu fiz pra fazer as patinhas, o pezinho, né? Que é um tom de... Na verdade, a massa foi tingida, massa natural com amarelo napolês. Amarelo napolês carne. Tinta a óleo. Aí eu faço aqui uma bem fininha também, uma tripinha. Bem fininho. E coloco entre o bico e a parte da crista. Da calopsita. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.